Jó viveu milhares de anos antes de Jesus nascer. Ele viveu centenas de anos antes de Moisés, que deu aquele elevado código legal para governar o povo de Israel durante 1500 anos de história. Mas os princípios de ética e de moralidade que governavam a vida deste homem íntegro nos lembram dos ensinamentos elevados do Novo Testamento, até mesmo de verdades apresentadas por Jesus no Sermão do Monte. Qualquer leitura do livro de Jó deve dar um destaque às palavras deste homem no capítulo 31. Se você tiver a sua Bíblia, pode até abrir em Jó 31, onde nós vamos citar alguns versículos, mas depois seria interessante voltar e fazer a leitura do capítulo inteiro. Vamos ver alguns dos princípios de conduta que Jó cita neste capítulo. Primeiro, ele fala sobre a pureza de pensamento. Capítulo 31, versículo 1. Jó disse: Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Muitos homens, hoje, milhares de anos depois, precisam ainda fazer uma aliança com seus olhos, como Jó fez. Porque nós somos bombardeados hoje pelas tentações carnais, a sensualidade da cultura em que nós vivemos hoje. E assim o homem precisa de uma determinação de desviar os olhos, para não olhar e desejar uma outra mulher. Jó entendeu que não somente o ato físico de adultério é pecado, mas também o pensamento impuro. Que os desejos devem ser focalizados na própria esposa dele e não em outras mulheres. Algumas das pessoas mais religiosas da época de Jesus ainda não queriam enxergar este fato, e Jesus deu uma correção em Mateus 5, versículo 27 e 28, versículos que muitas pessoas hoje, especialmente muitos homens, ainda precisam ouvir. Jesus disse: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Jesus avisa que o problema começa no coração, não somente no ato físico de relações sexuais. Mas muito tempo antes de Jesus falar essas coisas, Jó já entendeu a importância da pureza nos seus pensamentos. Jó também entendeu a importância da justiça na maneira de tratar as outras pessoas. Ainda capítulo 31, versículos 13 em diante: Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? O que Jó mostrou aqui? Primeiro, Deus é testemunha. Deus vai julgar todas as causas. Segundo, ele entendeu que, independente de classe socioeconômica, todas as pessoas foram feitas pelo mesmo Criador. Não importa se nasceu rico ou pobre, ou se tornou rico ou continuou pobre, ainda foi criado pelo mesmo Deus. E todos devem ser tratados com respeito, com justiça. Jó entendeu a importância da justiça no tratamento de todas as pessoas. Este homem íntegro também entendeu a importância da compaixão. Capítulo 31, ele fala várias coisas, começando no versículo 16. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe foi o guia da viúva. Se alguém vir perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar
a sua majestade. Jó não ignorava, nem negligenciava os pobres, as viúvas, os órfãos. Ele disse que a falta de compaixão para com os outros merece o castigo divino. No Novo Testamento, a mesma atitude faz parte da verdadeira religião. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago disse: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Jó entendeu isso. Ele entendeu a importância da compaixão para com os outros. Este homem íntegro também entendeu a importância de honestidade, de integridade em todos os aspectos da vida. Capítulo 31, mais uma vez, começando no versículo 5, ele disse: se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, ele mostra aqui que não foi a maneira que este homem vivia. Ele não tentou justificar enganos, porque ele vivia honestamente. Sabendo que Deus estava julgando, Jó apresentou a sua vida diante de Deus, dizendo: eu tenho vivido na justiça, na honestidade, na integridade. Ele entendeu a importância de ser íntegro e honesto em todos os aspectos da vida. Da mesma forma que nós devemos ser íntegros e honestos no comércio, na família, no envolvimento na sociedade, em qualquer e todos os aspectos da nossa vida. Uma outra coisa interessante que Jó entendeu: a importância de uma vida livre da idolatria e do materialismo. Capítulo 31, versículo 24. Eu acho essa parte do capítulo uma das coisas mais importantes e interessantes que ele fala. Porque ele mostra aqui que ele não era idólatra. E que ele entendeu também que não era para o homem confiar nos bens materiais. Disse, a partir do versículo 24: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão. Também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Pense no que Jó estava dizendo aqui. Embora sendo um homem rico, Jó não confiava nas riquezas. Ele até coloca o materialismo e a idolatria na mesma categoria. Ele diz que tanto confiando nos bens materiais, como confiando em alguma figura ou imagem, nos dois casos, estaria fazendo a mesma coisa, negando Deus. Interessante que esse mesmo princípio foi ensinado claramente no Novo Testamento, milhares de anos depois. Jesus disse em Mateus 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus colocou a riqueza e Deus em posições opostas. Não pode servir as duas coisas. Paulo também, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, disse: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Avareza, aquele desejo de adquirir as coisas que os outros têm, é uma forma de idolatria. Jó entendeu, milhares de anos antes de Paulo, antes da vinda de Jesus, ele entendeu a importância de uma vida livre da idolatria e do materialismo. Jó capítulo 31 é um trecho muito rico, que nos instrui bem sobre a integridade que Deus deseja das suas criaturas. Ser íntegro é muito mais do que se chamar cristão,
ou participar de uma igreja. A integridade exige uma preocupação com a santidade em todos os aspectos da nossa vida. De controlar os olhos, não desejando outras pessoas, não desejando os bens das outras pessoas, não desejando alguma imagem, um ídolo, não olhando para o sol, a lua, as estrelas, para adorar e dar honra para aquelas coisas, mas dando honra para Deus. Como fez Jó, e como ensinou Tiago, devemos viver hoje e cada dia, guardando-nos incontaminados do mundo. Assim, vamos agradar ao nosso Criador.